Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só, na aula anterior nós vimos a ideia da parte teórica dos múltiplos e divisores, dos critérios de divisibilidade, decomposição e fatores primos. Então, nesta aula iremos aplicar todos esses conceitos. Com o quê? Questões. Então, vamos iniciar nossas questões. Olha só, questão de número 1. A figura a seguir representa um algoritmo da divisão de 831 por um número natural da ordem de dezenas, ou seja, tem dois algarismos. Cada quadrinho da figura representa apenas um algarismo. Então, os dois últimos quadrinhos, localizados no lado esquerdo, representam o resto da conta finalizada. Muito bem. Sabendo que esse resto, gente, ele é o maior possível, é correto afirmar que o divisor, ele é quanto? Então, olha que nós temos 831 dividido por alguém, dá esses valorzinhos aqui, e a resposta é 25. Mas aí vocês têm que pensar no seguinte, esse daqui era o que a gente chama de dividendo. Esse aqui era o nosso divisor. Esse daqui é o que a gente chama de quociente. E esse daqui é o que a gente chama de resto. Então, se a gente pegar esse cara vezes este mais esse, tem que dar 831. Mas quem que é esse cara aqui, gente? Eu não sei o valor dele. Eu sei o valor do divisor? Não. Se eu não sei o valor do divisor, quando a gente não sabe algo na matemática, a gente chama ela de x. Mas esse meu divisor é x, quem que é o meu resto? Ele falou que o resto ele é o maior possível. O resto de uma divisão, a gente sempre tem que ser menor do que o divisor. Mas se ele é o maior possível, por exemplo, se o meu divisor é 20, o maior resto possível é o 19. Se o meu divisor é 50, o maior resto possível é o 49. Então, sempre o maior resto possível é um menor que o divisor. Então, se o meu divisor é x, quem que é o meu resto? O meu resto vai ser x menos 1. Agora, se eu fizer 25 vezes o meu divisor mais o x menos 1, isso tem que ser igual a 831. Por quê? Porque divisor vezes quociente mais resto, isso é igual ao dividendo. Tá? Então, sempre vale essa lei. Divisor vezes quociente mais resto é igual a dividendo. Cara, como que eu vou ficar isso daqui? Uma equação do primeiro grau. Como que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Letra para um lado, número para o outro. Se você não lembra, recomendo que assista a minha aula sobre equação do primeiro grau. Olha só. Então, aqui eu tenho 25x mais x menos 1 igual a 831. 25x mais x dá 26x igual a 831 menos 1, vai para o outro lado, mais 1. Então, 26x é igual a 832. Logo, x ele vai ser igual a 832 dividido por 26. Então, 832 dividido por 26 vai ser quanto? Tem que pegar o 83, que deveria ser por 3, tá? 6 vezes 3, 18, sobe 1. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7, 78. 83 menos 78 dá 5. Desce o 2. Então, 26 vezes quem dá 52? 2. 2 vezes 26, 52. Resto 0. Então, quem que é o valor do divisor? O meu divisor não era o x? O meu x não foi igual a 32? Sim. Se o meu x ele é igual a 32, o maior divisor, ou seja, o divisor desse exercício é o 32 e o maior resto possível que era aqui seria o 31. Mas e como ele pede somente quem é o divisor é o 32. E é o que nós temos na alternativa A, ok? Muito bem. Questão número 2. Na divisão de dois números, de novo, na divisão de dois números naturais, o quociente é 21 e o resto ele é o maior possível. Se a diferença do dividendo pelo divisor é 251, qual é o resto desta divisão? Então, ele quer saber agora quem que é o resto. Vamos tentar estruturar minha conta. Eu não sei quem que é o dividendo, eu não sei quem que é o divisor, e eu também não sei o resto, só sei o quociente.
mas ele me deu outras situações. Então, a minha continha não é assim. Quem que é o quociente? O quociente, ele falou que era 21. O divisor, eu não tenho. Então, se o divisor eu não tenho, eu vou chamar o meu divisor de y. E meu dividendo? Eu também não tenho. Se eu também não tenho quem que é meu dividendo, eu vou chamar ele de x. E o meu resto? Eu também não tenho quem que é o meu resto. Mas se eu não tenho quem que é o meu resto, eu sei que ele é o maior possível. Pelo menos isso foi dado. O resto, ele é o maior possível. Se eu tenho y como divisor, quem que é o maior resto possível? É 1 abaixo dele. Então é y menos 1. Isso é o meu resto. Esse é o meu 21, é o meu quociente. Aqui é o meu divisor. Isso aqui é o meu dividendo. Tá? Como que eu estruturaria tudo isso daqui? Quociente vezes divisor mais resto é igual a dividendo. Então, 21 vezes o divisor mais o resto é igual ao dividendo. O mesmo que eu usei na questão anterior. Porém, o que mais que ele me deu de informação? A diferença do dividendo pelo divisor. Ou seja, o que é dividendo pelo divisor? Dividendo era o meu x, divisor é o meu y. Então, diferença é conta de menos. Então, dividendo menos, dividendo é x, menos divisor é igual a 251. Ok, mas vamos continuar. Eu tenho isso daqui e tenho isso daqui. O que eu faço? Isolo em uma e substituo onde? Na outra. 21y mais y menos 1, gente, vamos juntar isso aqui. Isso aqui dá 22y menos 1, igual a x. Então, o x não vale tudo isso daqui? O que eu faço, então? No lugar do x nessa, eu jogo quem? Tudo que eu tenho aqui. Por quê? Porque, olha só, aqui eu tenho a variável x e a variável y. Eu não consigo resolver uma conta com duas letras diferentes. Eu consigo resolver uma conta de equação com uma letra só. Agora, o que eu faço, então? Eu faço essa substituição. Por quê? Porque tudo vai ficar com y. Então, no lugar do x, eu vou colocar 22y menos 1, menos y é igual a 251. Como que eu resolvo isso daqui? Como que eu resolvo? Letra para um lado, número para o outro. Então, 22y menos y é igual a 251 mais 1. 21y é igual a 252. Então, y é igual a 252 dividido por 21. Vamos colocar aqui embaixo, depois a gente faz a divisão. Para montar certinho a equação. Então, olha só, 252 dividido por 21, uma vez, menos 21, sobra 4, desce o 2, duas vezes, menos 42, sobra 0. Então, a resposta, você vai lá e assinala E, 12. Assinala E e corre pro abraço achando que gabaritou. E não, você errou. Por quê? O que ele pediu nesse exercício? Quem que é o resto da divisão? O 12 que eu encontrei era o meu valor do y. Y, do jeito que eu montei, eu não tinha colocado x, y, 21, e aqui embaixo y menos 1. Então, quem que é o meu resto? O meu resto é o y menos 1. Então, o meu resto vai ser 12 menos 1, que dá 11, alternativa D. Então, pessoal, olha só, nessa questãozinha aqui, era diferente da outra pelo seguinte fato, ele não estava perguntando para você quem que era o divisor, igual era a primeira. A questão número 2, ele pergunta quem que é o dividendo, também não. Ele pergunta quem que é o resto. E o resto, lembra-se que ele falou no enunciado que era o maior possível? Então, se o meu divisor é 12, o meu resto, o maior possível, só pode ser 11. Por isso que a resposta deu 11, tá bom? Vamos ver a próxima questão, então? Olha só, questão de número 3. Dizemos que um número inteiro é soteropolista quando todos os seus algarismos são, todos os seus algarismos são ímpares. Então vamos marcar isso aqui, todos os seus algarismos são ímpares e o número, ele é divisível pelo seu algarismo das unidades. Então tem duas situações para ele ser soteropolista. Primeiro, ele tem que ter todos os algarismos ímpares, a primeira situação, e também o algarismo das unidades tem que dividir todo o número. Tá bom. Olha o que ele nos diz aqui na primeira. O 73 é um número soteropolista. Vamos pegar a primeira situação. Todos os seus algarismos têm que ser ímpares. 7 é ímpar,
3 é ímpar. Muito bem. Então, a primeira situação valeu. E a segunda? Ele tem que ser divisível pelo seu algarismo das unidades. Quem que é o algarismo das unidades aqui? O 3. Dá para dividir 73 por 3? Pelo critério da divisibilidade do 3 que nós vimos, 7 mais 3 dá 10. 10 não dá para dividir por 3. Então, 73 não dá para dividir por 3. Quebrou o meu valor. Por quê? Se ele tem que valer para esse e para esse daqui, os dois têm que ser verdadeiros. Então, não dá para dividir por 3. Então, a 1 está errada, a 1 é falsa. Olha para 2. 35, ele é um número soteropolista. Vamos analisar a situação. 35, 3 é ímpar, 5 é ímpar. Então, valeu o primeiro caso. Todos os seus algarismos são ímpares, beleza. Agora vamos pegar o seu algarismo das unidades. Quem que é o algarismo das unidades aqui? O 5. Dá para fazer 35 dividido por 5? Sim, é o critério do 5. O critério do 5 diz o seguinte: um número ele é divisível por 5 se termina em 0 ou em 5. Como o 35 termina por 5, dá para dividir por 5. Então, também valeu o segundo critério. Então, isso daqui está ok. Isso aqui é verdadeiro. Olha para o terceiro, gente. O terceiro é uma pegadinha. Ele falou 63 é um número soteropolista. Aí você pensa, pô, 3 é ímpar. Aí 63 termina em 3. Então, 6 mais 3, 9. 9 dá para dividir por 3. Então, ele também é um número divisível por 3. Aí você vai assiná-lo como certo. E não. O 6, ele é par. Para ser soteropolista, ele tem que ter todos os seus algarismos ímpares. O 6 não é ímpar, o 6 é par. Então, já quebra logo na primeira. Então, a 3 também está errada. Sendo assim, apenas a 2 ela é verdadeira. Por isso que a alternativa D é a alternativa correta. Questão número 4. O número de divisores inteiros positivos de 600 é... Cara, eu tenho que pegar todos os divisores possíveis de 600. Imagina se vocês fossem começar a fazer os divisores igual a gente fazia lá. 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Gente, você ia perder muito tempo. Então esse daqui é aquele critériozinho que eu vou fazer o quê? A decomposição dele. Então eu pego os 600 e faço a decomposição. Por 2, 300. Por 2, 150. Por 2, 75. 75 agora não dá mais para dividir por 2. Então a gente aumenta o valor. 7 mais 5, 12. 12 dá para dividir por 3? Sim. Então agora a gente divide por 3. 75 dividido por 3 dá 25. Então agora é por 5, dá 5, por 5, 1. Então quem seria o 600 fatorado? Seria, ó, 1, 2, 3. Então 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Para eu encontrar o número de divisores, tem aquele método lá. Soma 1 nos expoentes e multiplica-os. Então eu tenho 3 mais 1 vezes... Opa! Tem ninguém no meu expoente, então é o 1 que está escondido, não o 0. Então é 1 mais 1. Vezes... Tenho 2, então é 2 mais 1. Logo, 4, 2, 3. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Sendo assim, o número de divisores positivos dos 600 é 24. Alternativa E. Então, essa questãozinha aqui, número 4, gente, atenção. É uma fórmula que a gente usa para calcular. E a fórmula é através dos expoentes do número feito a fatoração, da decomposição do número. Tá bom? Beleza? Decomposição é esta em fatores primos. Números primos só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. É como se você pensasse lá no critériozinho do MMC, para fazer o MMC de um número. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Então, olha só. A respeito das equações e das operações aritméticas e de suas respectivas propriedades, julgue o item que segue. Tá. Se A e B são números primos, tais que o A é maior do que 1, mas é menor do que B, e por sua vez o B é menor do que 6. Só que o B menos A tem que ser maior do que 1. Cara, ele está falando que o A e o B são primos, então ele pede para você calcular tudo isso daqui. Poxa, mas para eu calcular tudo isso daí, para saber se isso daí está certo ou se isso daí está errado, primeiro eu tenho que saber quem pode ser o A e quem pode ser o meu B. Veja bem, eles são primos que está entre 1 e 6. O 1 não é primo. Quem são primos? 2, 3 e 5. Por quê? Tem que ser maior do que 1 e menor do que 6.
Só que olha só, pessoal, veja bem, B menos A tem que ser maior do que 1. Eu não posso pegar o 3 e o 2. Por que eu não posso pegar o 3 e o 2? Porque 3 menos 2 dá exatamente 1. Ele tem que ser maior do que 1. Então não pode ser o 3 e o 2. Eu posso pegar o 5 e o 2. Beleza, 5 menos 2, 3. 3 é maior do que 1. E posso pegar o 5 com o 3. Por quê? 5 menos 3, 2. 2 também é maior do que 1. Então, para qualquer um desses daí que eu pegar, pode ser. Então eu posso pegar o 2 e 5, ou eu posso pegar o 3 e o 5. Se eu fizer a conta para esse, dá certo. Se eu fizer a conta para esse, também dá certo. Aí, olha só, ele fala tudo isso daqui. Então, veja bem, eu vou pegar o 2 e o 5, tá bom? Então, ó, quem que é o menor? O A é o menor. Então, o meu A vai ser igual a 2 e o meu B vai ser igual a 5. Como que vai ficar a minha expressão aqui, então? O A, que é 2, elevado a menos 5, é menor do que o B, que é 5, elevado a menos 2. Como que eu transformo o meu expoente negativo, gente? Eu inverto. Então fica 1 sobre 2 elevado a 5. Sobre 1 sobre 5 elevado a 2. Então eu inverto a minha fraçãozinha aqui, ó. Tá, mas quem que é 2 elevado a 5? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então dá 1 sobre 32. Menor que 1 sobre 5 ao quadrado é 25. Do que 1 sobre 25. Então, veja bem, se você dividir um número por 1 por 32, ou se você dividir 1 por 25, quem que é maior? É obviamente, pessoal, que o maior, neste caso aqui, ele seria quem? Ele seria 1 sobre 25. Se dividir um número em 25 partes, gera um número maior do que se você dividir um número em 32 partes. Então, está correta a forma como que está expressa. Logo, é certo a opção que nós vamos assinalar, tá bom? Questão de número 6. A respeito das equações e das operações aritméticas e de suas respectivas propriedades, julgue o item que segue. Restringindo ao conjunto dos números naturais, o resultado do produto entre os 5 menores números primos é um número par. Então a gente tem que pensar no produto. O que é produto? Produto é multiplicação entre os 5 menores números primos. Quem são os 5 menores números primos? 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11. Então esses são os 5 menores números primos. Então ele fala que o resultado desse produto é um número par. Você vai fazer essa multiplicação mesmo? Você tem certeza disso, que você vai realizar essa multiplicação? Cara, se você está multiplicando isso daqui tudo, tem um 2 no meio, com certeza o seu número ele é par. Por quê? Porque vai dar um número par. Então, se vai dar um número par, o resultado do produto vai ser par? Sim, o resultado vai ser par. Por isso que a alternativa 6 ela está correta. Nem precisa ficar fazendo muita conta, já vai direto. Bom, número 7. Um número natural é dividido pelo número natural 13. A operação tem como resultado o número natural 21. E como resto, o maior número natural possível. Então, o dividendo disso daí esse daí é o mesmo caso, pessoal, que nós já estudamos. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto. Então, veja bem, eu não sei quem que é meu dividendo, tudo bem? Mas eu sei que o meu divisor é 13. Ela fala que tem como resultado o número 21, então o resultado é 21. E o resto, ele é o maior número natural possível. Se o meu divisor é 13, o maior valor possível de resto vai ser quem? 12. Então, quem que é este valorzinho desconhecido? É eu fazer o quê? 21 vezes 13 mais 12 é igual a ele, que é o meu dividendo. Então, vamos fazer aqui, ó, 21 vezes 13. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 3. 6 mais 1, 7. 2. Então dá 273. 273 mais 12. Então vamos somar 12 nele. 3 mais 2, 5. 7 mais 1, 8. 2 mais 0, 2. Então quem que é o meu dividendo? O meu dividendo só pode ser o 285. E o 285 está presente em qual alternativa? Alternativa B. Então a resposta da 7 é a alternativa B.
Veja bem, pessoal, esses critériozinhos que nós vamos fazendo aqui é toda análise só pensando nos números e o quê? Naquele caso, fatiou, passou. Pense nas divisibilidades dos números, por quais? Por 2, por 3, por 5, por 4, por 6. O 7 é mais fácil você tentar fazer a divisão. E pensar na fatoração do número, na decomposição dos números em fatores primos. Tá beleza? Tá ok? Vamos ver o próximo, então? Olha só. Dentre os números descritos nas alternativas, o único que, olha o que ele pede, não é divisível por 9. Será quem? Lembra-se do critério de divisibilidade por 9? O critério de divisibilidade por 9 fica muito mais fácil para você resolver essa questão. Haja vista aqui. Você vai pegar fazer esse daqui e dividir por 9. 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 Cara, você vai perder muito tempo para isso. Então é mais fácil você pensar no critério do 9 e lembrar. Quem que é o critério do 9? A soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 9. Então vamos somar esses algarismos aqui, ó. 9 mais 5, 14. Mais 3, 17. Mais 1, 18. Dá para dividir por 9? Sim, dá para dividir por 9. Então não é essa a alternativa. Porque ele está perguntando aquele que não é divisível por 9. Vamos pegar no de baixo. 2 mais 1, 3. 3 mais 7, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 4, 18. 18 dá para dividir por 9? Dá. Então essa daqui também não é a alternativa. 8.766. 6 mais 6, 12. 12 com 8, 20. 20 mais 7, 27. 27 dá para dividir por 9? Dá 3. Então, também não é essa a alternativa. Próxima. 6 e 5, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 3, 18. Mais 2, 20. Mais 1, 21. Olha só, atenção. O 21 dá para dividir por 3. Mas o 21 não dá para dividir por 9. Por isso que ele é a nossa alternativa correta. Agora, olha para o último. 2 mais 3, 5. Mais 1, 6. 6 mais 3, 9. 9 dá para dividir por 9? Dá. Então, por isso que eu não poderia assinalar ela. E a resposta correta seria a alternativa D, justamente por causa disso, tá bom? Ok. Questão de número 9. Assinale a alternativa correta referente à quantidade de números primos, ó, palavrinha mágica, distintos, que encontramos ao decompor o número 360 em fatores primos. Eu tenho que fazer a decomposição do 360 em fatores primos. Então, o que eu faço? Pego o 360 e vamos lá. 360 dividido por 2 dá 180. Por 2, 90. Por 2, 45. Por 3, agora, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Ele pediu o número, a quantidade de números primos distintos, que são diferentes. Então, aqui, quem são os primos diferentes? Que eu usei 2, eu usei 3 e eu usei 5. O que ele pede? A quantidade, não é? Então, tem 1, 2, 3. A alternativa correta é a alternativa C, que fala com 3 números primos distintos. Beleza? Penúltima questão, questão de número 10. Ó, tá acabando, gente. Dadas as afirmativas a respeito de divisibilidade de números inteiros. Os números 50 e 98, ele tem 2 fatores primos comuns. Como a gente descobre isso? Fatorando o 50 e o 98. Vamos fazer essa decomposição deles aqui. Ambos podem ser divisíveis por 2. Então vai dar quanto? 25. E 98 dividido por 2 dá quanto? Dá 49. Agora é só por 5, divide só esse. E o 49, gente, é 7 vezes 7. 25 é 5 vezes 5. Então, o único que é comum entre eles é quem? O 2. Então, ele tem 2 fatores primos comuns? Não, ele só tem um fator primo comum, que é o 2. Logo, a primeira, ela está erradíssima. Vamos ver a segunda. O menor número, que é divisível por 30 e por 42, ele é o 210. Ou seja, eu tenho que ver se o menor número que é divisível por 30 e por 42 é o 210. Para isso, eu tenho que encontrar o MMC entre 30 e 42. Então, 30 e 42.
por 2, 15 e 21. Por 3, 5 e 7. Por 5, 1 e 7. Por 7, 1 e 1. Então, quem que dá esse MMC? 7 vezes 5, 35. 35 vezes 2, 70. 70 vezes 3, 210. Então, olha só, o menor número que é divisível por 30 e por 42, ele é o 210. Ou seja, se eu fizesse os múltiplos de 30 e os múltiplos de 42, o menor comum entre eles seria o 210? Sim, seria o 210. É isso que o MMC nos traz, que é o mínimo múltiplo comum, que é o menor múltiplo comum entre esses dois números. Então, a 2, ela está certa. Beleza. E a 3? O maior número que é divisor de 210 e de 315 é o 105. Bom, vamos pensar. Deixa eu apagar isso aqui que nós fizemos para encontrar da 2 e pensar aqui na 3. Na 2, pessoal, era o MMC, que é o quê? Que é o maior, é o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor valor comum que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Nas 3, ele fala o seguinte, o maior número que é divisor de 210 e 315. Se ele fala o maior número que ele é divisor de 210 e 315, ele quer encontrar o MDC, que é o máximo divisor comum, o maior divisor comum deles. Entre quem? 210 e 315. E como que eu encontro o MDC? Eu penso no MMC. E aí eu pego só aqueles que dividem os dois ao mesmo tempo, que aí eu vou encontrar meu MDC. Por exemplo, aqui, ó, divido por 2. Eu não vou dividir o 315, eu vou dividir só o 210. Então vai dar 105. E aqui eu abaixo o 315. E agora, por 3. Por 3 dá. Por que dá? Porque por 3, eu vou dividir, ó, o 105 é divisível por 3? Dá para dividir por 3? Dá. Dá quanto? 35. E o 315, dá para dividir por 3? Também dá. Dá 105. Então, olha só. Quando eu dividir por 3, eu dividi todo mundo, não dividi? Então, eu faço uma anotação nele aqui do lado. Deixa marcadinho. Agora, o 35 e o 105. 105 dá para dividir por 3 novamente. Aí eu tenho 35. 105 dividido por 3 dá 35. Então, esse 3 dividiu todo mundo? Não, só dividiu quem? Só dividiu o 105. Então, não faço a marcaçãozinha nele. Agora, eu tenho 35 nos dois. Eu vou pegar por 5. O 5 vai dividir esse dá 7 e esse dá 7. Então, eu dividi os dois, não dividi? Faço uma marcaçãozinha. Agora, vamos pegar por 7. Dá 1 e dá 1. Então, dividiu todo mundo. Faço outra marcaçãozinha. Então, quem que dividiu todo mundo ao mesmo tempo? O 3, o 5 e o 7. Logo, o MDC, ele vai ser 7 vezes 5 vezes 3. 7 vezes 5, 35. 35 vezes 3, para nossa alegria, 105. Sendo assim, o maior valor, o maior número que ele é divisor de 210 e 315 é o 105? Ok, é o 105. Então, isso aqui também está certo. Então, a 2 e a 3 estão corretas. Então, se a 2 e a 3 estão corretas, a alternativa que nós temos aqui como gabarito é a alternativa D, tá bom? Bom, pessoal, vamos ver a última questãozinha sobre a divisibilidade aqui dos números, então. Olha só, o número natural, vixe, tudo isso daí, nossa, ele é divisível por quanto? Caraca, será que eu vou ter que resolver quanto que é 2 elevado a 103, depois somar com quanto que é 2 elevado a 102? Nossa senhora, eu vou ficar até amanhã fazendo isso. Meu, você não vai resolver isso daí, né? Pelo amor, por quê? Porque é um número muito grande. E como que eu resolvo isso, então? Gente, vocês têm que colocar em evidência o máximo que vocês conseguirem, ou seja, o que é comum a todos ao mesmo tempo. Por exemplo, para pôr em evidência, todos é potência de base 2, não é? Então eu coloco o maior expoente possível em evidência. Então o maior possível é o 2 elevado a 100. Por que 2 elevado a 100? Porque eu consigo tirar 2 elevado a 100 desse, consigo tirar 2 elevado a 100 desse, consigo tirar 2 elevado a 100 desse, e consigo tirar 2 elevado a 100 desse. Se eu colocasse 2 elevado a 101 em evidência, eu conseguiria desse, conseguiria desse, conseguiria desse, mas aí eu não conseguiria desse. Então tem que ser o maior possível para todos ao mesmo tempo. E quando a gente fala maior possível para todos ao mesmo tempo, é aquele que tem o menor expoente, que é 2 elevado a 100. Tudo bem. Se eu tirei 2 elevado a 100, eu não tinha 103, então sobrou 2 elevado a 3.
Eu não tirei 2 elevado a 100? Não tinha 2 elevado a 102? Então sobrou 2 elevado a 2. Aqui eu tinha 2 elevado a 101, tirei 2 elevado a 100, sobrou 2 elevado a 1. Menos 2 elevado a 100, tirei 2 elevado a 100, sobrou só 1. Tá? Porque é dividido, tá bom, gente? Na divisão a gente subtrai os expoentes, por isso que fica 103 menos 100, 3. 102 menos 100, 2. 101 menos 100, 1. 100 menos 100, 0. Aí aqui, nesse último, eu teria 2 elevado a 0. Só que 2 elevado a 0 dá 1. Por isso que eu coloquei 1, tá certo? E agora? Agora eu resolvo minha potência ali de dentro, ó. Então, eu tenho 2 elevado a 100 vezes 2 ao cubo, 8. 2 elevado a 4. Perdão, 2 ao quadrado, 4. 2 elevado a 1, 2. Menos 1. 8 mais 4, 12. Mais 2, 14. Menos 1, 13. Então tá 2 elevado a 100 vezes 13. Olha que bodega aqui. Poxa, eu não tenho 13 aqui, tenho? Não, mas eu tenho 26, que é quase igual a 13. Por quê? Porque 26 é 2 vezes 13. E olha só, eu não estou multiplicando isso aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 100 vezes e depois vezes 13? Sim. Então eu posso fazer muito bem isso aqui, ó. 2 elevado a 99 vezes 2 vezes 13. Logo, aqui eu tenho 2 elevado a 99 vezes 26. Pronto. Com certeza vai ser quem, então? O 26. Então, pessoal, nessa divisão aqui, eu pensava no maior possível que eu conseguiria fazer para todos ao mesmo tempo, tá bom? E aí, o que eu faço no meu expoente? Eu faço a subtração. Por isso que eu fiz 103 menos 100, 102 menos 100, 101 menos 100 e 100 menos 100. Beleza? Pessoal, esta aula é só isto, sobre os critérios de divisibilidade, as divisibilidades dos números, tá bom? A parte de múltiplos, divisores, decomposição em fatores primos, quantidade de divisores que o número possui, tá bom? Ok? Então, aquele abraço e até a próxima aula. Tchau!